Fala, nação atleticana! Hum, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Eu não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, mas a gente vai fazer um vídeo agora, né, de uma retrospectiva do ano. E eu vou falar de uma coisa que o clube sempre foi, né, e quando precisou, ele teve que correr em casa, né? Estamos falando da base do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense sempre foi um clube formador, né? Eu vou falar só alguns nomes aqui. Kleberson, campeão do mundo. Dagoberto, né? Eu sei que tem muita gente que tem birra dele, mas jogou bola pra cacete esse cara. Jadson, Fernandinho, Bruno Guimarães, Renan Lodge, Paulo André, Léo, Léo Pereira, né? Que está fazendo uma carreira aí muito grande. A gente tem vários e vários, né, jogadores que o Atlético é um celeiro e ele sempre foi e sempre vai ser. E esse ano, gente, né, tô fazendo uma retrospectiva, algumas coisas que eu, torcedor, achei muito importante, né? Elenco errado, um elenco mal montado. Na minha humilde opinião, eu fui até pesquisar, eu fui até analisar, né, jogos e tudo mais. São 4 jogadores que, quando precisou, né, o Atlético fez contratações erradas, né? O Atlético de só de zagueiro, ele trouxe Pelé, que não deu certo, Tobias, meu Deus, fraco demais, Abraham Lincoln, ridículo, né? É... Beleze, não deu certo, né? E o Atlético naquela loucura. E eu vou falar hoje do Arthur Dias, né? Esse menino que tem 18 anos, né? Já está aí na seleção de base da seleção brasileira. Só para você ter uma ideia, Arthur Dias, ele jogou 17 partidas, das 17, 16 partidas foram titular. E a primeira partida, todo mundo sabe que foi aquele erro que ele fez lá contra o América Mineiro. No último minuto, aquele pênalti em cima do William Bigode. Né? Ele tem 2 cartões amarelos, mas uma das coisas aqui importante, gente, ele teve muita virtude. Porque naquela época, pô, eu fui um cara, eu vou falar uma coisa pra você, pra cima, cara, aquele dia eu xinguei ele demais. Eu fiz um outro vídeo porque era um piada base, né, um piada do caju. E depois daquilo, muita coisa melhorou, né? A gente viu ali que foi só um erro, porque o que esse menino cresceu, né, dos 16 jogos que ele jogou como titular, 7 jogos foi sem tomar gol, claro, né, não é só ele, o futebol é coletivo e tudo mais, mas a gente tem que falar aqui, né, de duelo de posse de bola vencida, né? Tipo, disputa de bola, ele tem 61%, né? Disputa de bola pelo chão, de dividida, tem 54%, duelos aéreos, 68%. Né? Ele é um zagueiro que pela esquerda, vários gols. Vou te dar um exemplo. O jogo contra o América Mineiro, ele que deu o passe, Viveiros deu aquela, né? Ele que deu aquela escorada, né? Fez o pivôzão e o João Cruz aproveitou o momento. Então eu acho assim que o Atlético tem que começar a recorrer, né? Porque foi falado, não, o Figueiredo, o Tobias vai dar certo. Aí não deu. Não, mas o Beleza no passado vai dar certo. Também não deu. Pelé, que veio para jogar pelas zagues, pelo lado esquerdo do campo, a gente viu que também não dá certo. Então esse menino, né, menino de 18 anos, promissor, acho eu que se continuar com cabeça, se continuar, né, sendo profissional, a gente vai perder ele, né, muito tempo. Claro, vai ser testado no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que ele tem
de sumo valor e importância para o nosso jogo. Né? É um dos titulares absolutos junto com o Teran. Vamos falar do segundo? Pela lesão do Lucas Esquivel, a gente tem que falar sobre o Derek, né? Menino de 20 anos, né? Muita gente da base já vinha falando dele. Dessa temporada, né? Eu até coloquei aqui, ele teve 15 jogos. Dos 15, 11 jogos, né? Ele começou como titular, né? Com um gol, né? Vocês vão lembrar. Aquele vira-vira, aquele jogo maluco que foi contra a Chapecoense fora de casa, né? Jogando como lateral, porque esse ano ele jogou com linha de 4, mas ele também jogou como ala. A gente tem que lembrar né, que o professor aí, Helman, ele também fez isso. E uma das coisas que a gente, né, tem que falar, ele ficou 3 jogos sem sofrer gols, né, nessa temporada. Passes pelo meio campo, ele tem 73%, né, de aproveitamento. Disputa de bola vencida, 58%. Duelo ganho, 59%. E duelos aéreos, ele tem 55%. Né? Então, o Derek, né, foi testado. Né? Todo mundo falava do potencial que ele tinha. E ele foi muito testado. E, na minha opinião, ele vai ter que ser testado, vai ter que ser aprovado na Série A, mas eu acho que eu vou até fazer um outro vídeo dos titulares, de quem é, né, dessa janela aí, quem merece titular, quem merece, né, recompor o elenco, e quem, ó, da linha na pipa, tchau, obrigado, vaza do Atlético Paranaense. E eu vou fazer, né, eu acho que eu vou, já tem esse vídeo, eu só não sei quando eu vou colocar. Mas falando sobre o Derek também foi muito importante, né? Porque o Lucas Esquivel, esse ano, foi um ano bem complicado para ele, um ano bem difícil, né? O Lucas Esquivel teve 7 lesões esse ano, né, gente? É uma, é um, são lesões assim consideráveis, né? Ano passado ele teve problema de pubalgia, o Atlético conseguiu recuperar, mas ele foi testado, né? A base está aí, a base mostra que tem jogadores que a gente não precisa ficar trazendo essas nhaca, né? Que eu venho falando aí que não deveria, e às vezes o Atlético precisa olhar para a base. Né? Também tem muito mérito, né, do Orey Helma, que mesmo Arthur Dias errando aquele lance, ele falou que ele ia jogar o Derek, né? Mesmo sabendo que o Lucas Esquivel é melhor que ele, mas todas as vezes que ele precisou, ele chamou, né? Porque ele jogava no sub-20, jogava no sub-18 e veio para o profissional, ele sabe, né? Ali deu um ganho também na parte física. Né? Eu lembro que o primeiro jogo que ele jogou contra o Barbieri, a gente sempre falou, a qualidade ele tem, mas a parte física dele deixa a desejar, mas aí ele já está se adaptando. Vamos ver como que ele vai ser na Série A do ano que vem. Um outro jogador importantíssimo, né, que foi um dos nossos problemas também, foi o Dudu. Né? O Dudu que há tempos atrás, aí, há 2 meses, não tinha renovado, e teve muita sondagem, tanto de clube brasileiro como de time europeu, né? O próprio Bayer Leverkusen veio para sondar, né? Veio para ver como que estava a situação dele. É um jogador que tem 19 anos, né? Ele jogou 19 jogos pelo Atlético, dos 19, 7 jogos foi titular, e ele fez 4 gols. Né? Pelo que eu me lembro aqui, você vai se lembrar, né? Foi aquela partida memorável contra o Botafogo de São Paulo fora de casa, que foi 3-1, com a expulsão do Teran. O último, ele fez um gol de Alamés, né? Ele foi driblando, foi levando do meio, foi driblando um, driblando o outro, trombada num, trombada no outro, fez aquele golaço. Pelo que eu me lembro que ele fez um gol contra o Remo também fora de casa, e os outros 2 eu não me lembro, para falar bem a verdade, mas ele tem os 4 gols, né? Chances criadas, ele teve 2,
passes certos para o jogo, 82%, dribles certos, 50%, e duelos ganhos pelo chão, 43%. Dudu, na minha opinião, foi muito importante, né, nessa temporada. Os números mostram, né, quando a gente estava ali com aquela coisa, quando o Odair ele morria com o Patrick, que teve um certo momento da temporada que o Patrick não estava bem, né? Vocês sabem, o Patrick não estava bem, estava difícil. Apareceu o Dudu, e o Dudu conseguiu fazer uma evolução nesse time, jogando tanto como meia, jogando tanto como ponta, né? Lá contra o Atlético fora ele jogou como ponta e deu certo também. Então é um garoto, né, que o Atlético renovou, graças a Deus, né? É um garoto que tem potencial de crescimento muito grande, né? Lembrando que o Atlético Paranaense, a Copa do Mundo, levou o João Cruz e o Derek e falou, ó, deixa o Arthur Dias e o Dudu, que a gente está brigando para no Brasileirão da Série B, né? E foi meio que foi uma parceria. E aí a gente vai falar de um garoto também, um piá do Caju, que é o João Cruz, que está mais na memória do torcedor, né? E que vem jogando os últimos 2 jogos. Meu Deus, foi teste pau cardíaco, mas ele conseguiu fazer muita e muita coisa, né? A gente vai falar do João Cruz, 19 anos, né? Teve 16 jogos pelo Atlético Paranaense, 4 titulares, 2 gols. A gente sabe quais foram os gols, né? Gol contra lá em Araraquara contra o Ferroviário. E ontem, contra o América Mineiro, que foi um golaço. Né? O Dudu, na temporada, ele ficou meio esquecido. Algumas pessoas, alguns meios de comunicação, né, falaram que ele não estava treinando bem, estava meio desmotivado, então ele perdeu um pouquinho de espaço. Muita gente que cobre o Atlético fala que no jogo contra o Avaí, que foi fora, ele não marcou como o Odair gostaria, então ali ele perdeu um espaço significativo. Porém, ele sempre mostrou que tem qualidade, né? É um menino que sempre mostra que tem qualidades. Ele tem, além dos 2 gols, ele tem uma assistência. Passes certos, ele tem 85%. Duelos por jogo, né? De passe de meio ali, 64%. Disputa de bola pelo chão, 51%. Tem seus 3 amarelos, que chegou firme. E uma das coisas que a gente não pode, a nação atleticana não pode ter memória curta, que no ano de centenário, no ano retrasado, que foi aquele ano desgraçado de 2024, ele foi um dos únicos que estava tentando fazer alguma coisa. Era um dos únicos que, pelo menos eu estava no estádio, né, eu acompanho o estádio, vou no estádio, fui em todos os jogos do Atlético desde 2018. Então foi um dos caras que tentou fazer alguma coisa naquela nhaca daquele time. Então, que bom que ele, né, depois da Copa do Mundo, o próprio, quando o Odair Helman foi expulso, o assistente dele falou, teve um jogo que eu só não vou me lembrar qual jogo que foi, que eu até me assustei que foi dentro da arena. Ele falou, não, ele treinou bem e eu botei ele para jogar. E ali ele começou a ganhar minutagem também. Claro que teve a lesão do Dudu, né? Um desconforto na coxa. Ele ganhou ali um espaço e ele conseguiu, né? Lembrando que ele tem, né, uma bola parada boa, né, contra o América Mineiro, contra o Ferroviário ele fez aquele golaço, né, mas é um dos caras que cobra tanto falta como escanteio. Então é um dos jogadores da base, tem muito a acrescentar, né, no Atlético Paranaense. A gente precisa de jogadores assim, né, jogadores que identificado. Né, ontem ele curtiu demais, eu fiquei lá na Arena da Baixada curtindo, né, porque pra gente foi um alívio. E ele curtindo, feliz demais. Então é um dos caras que, né, que eu acho que ele vai ter, né, tá terminando a temporada, mas ele tá terminando bem grande, né, o campeonato, assim,
Como o Odair Helma falou, né, na coletiva, ó, dia 2 de janeiro todo mundo volta e vai ter que treinar, vai ter que suar. E aí a gente vai ver quem vai ser titular, quem vai ser reserva. Mas ele é um dos caras que eu digo que ele tem futuro para ser titular, mas ele para repor um elenco, né? E tem muito, mas muito para nos ajudar na temporada de 2026. São 4 joias, né? 4 futuros jogadores, né? Arthur Dias, para mim, eu digo falando que vai ficar pouco tempo. Vamos ver como que vai ser Série A. Série A, elite do futebol brasileiro sempre é mais difícil. Mas nós temos 4 jogadores da base que fizeram muito, mas muito como Dudu, que fizeram mais do que Raul, do que Juliano, que os caras vieram ó, ganhando bastante quilo de alcatra. Dudu, em muitos jogos, todo mundo pedia ele no lugar do Patrick. Né? João Cruz está mostrando seu valor. Então o Atlético, né, eu acho que o Odair Helma tem essa qualidade de botar os meninos para jogar. E a gente espera que os cria da base, né, os piá do Caju, continue, porque o Atlético sempre foi um clube formador, sempre mandou jogador para o Brasil e para o mundo, e que esses jogadores da base continuem honrando e nos ajudando o campo. Beleza, nação atleticana? Né, esse é uma retrospectiva, vou fazer vários e vários vídeos do que eu achei da temporada. Vamos falar do mercado da bola, né? Estou acompanhando, estou vendo aí o que o Atlético tá querendo. E aí, na sequência, eu venho fazer um vídeo, né, do elenco do Atlético, quem é titular, quem vai para recompor o grupo e quem ó, já tinha que ter saído hoje. Já tinha que estar dando um alô lá no RH e ó, tchau, obrigado. Beleza, nação atleticana? Esse é uma retrospectiva do Pra Cima Cap. Curta esse vídeo, compartilha, comenta aí, né, dos 4 jogadores da base, qual é o melhor. Na minha opinião, todos têm a sua importância, mas eu acho que o Arthur Dias foi o que mais teve minutagem e que ajudou a gente pra caramba. Nação atleticana, um grande abraço e a gente vai fazendo vídeo até dezembro. A gente vem fazendo vídeo aí, vou colocando alguns vídeos daquilo que eu presenciei nessa temporada. Tamo junto, se inscreva no canal, curte esse vídeo, porque cada curtida o YouTube entende que o conteúdo é legal. E vamos se inscrever no canal. Um grande abraço, até mais, tamo junto.